Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 26 de janeiro de 2025. Sejam muito bem-vindos a mais um Glória de Sião Internacional, ou o pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje quem ministrou foi o Robert. Antes da gente começar, se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo, deixa o seu like e se você gostar da palavra, bom, se você não gostar, deixa o seu dislike, o seu não gostei. Mas se você gostou, encaminhe para alguém que, quem sabe, possa ser abençoado por ela. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós começamos o culto, o título é A Igreja Apostólica Avança. Como é que nós vamos triunfar na guerra? Porque nós estamos numa era da guerra, então não é porque agora chegou um que diz que vai resolver todos os problemas do mundo que nós não estamos ainda numa guerra espiritual pelas vidas, pela colheita, lembrando que colheita é de vidas, é de almas dos perdidos. No fim das contas é para isso que nós conhecemos a Cristo, ele nos traz para dentro do seu aprisco para nos salvar e aí ele nos usa para salvar aos outros, e esse é o avanço da Igreja Apostólica. Vamos triunfar em meio a esta guerra. E o Brian, quando ele abriu o culto, ele disse que ele estava no meio da semana orando pela igreja, e ele passou por este quadro aqui, que tinham colocado no altar. É uma árvore incendiada, como se fosse uma sarça ardente. E em cima é escrito assim, eu sou. E o Senhor ministrou no coração dele e disse assim, olha, é tempo da minha igreja parar de só me amar, não parar de me amar, mas nós amamos a Deus, vamos refrasear, nós amamos a Deus pelas coisas que ele fez, pelo que ele fez na Bíblia, na história, pelo que ele fez quando eu fui salvo. Muitas vezes a minha adoração ela está restrita ao meu conhecimento histórico de Deus. E é tempo de nós adorarmos a Deus não só por quem Ele foi, o Deus que era, mas também o eu sou, o Deus que é, para que nós possamos avançar para aquele que virá. Lembra que a gente está sempre tentando romper com o passado. Aqui a gente não vai romper com esse passado, a gente vai trazer esse passado como fundação, como fundamentos para que nós possamos conhecer a Deus hoje, para que o Espírito Santo possa nos alcançar hoje, para que Ele seja verdadeiro em nossas vidas hoje. Uma coisa atual, bênçãos atuais, cura atual, libertação atual, manifestação da glória atual. Amém? E então na adoração, nós cantamos muito isso, Deus, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és o grande eu sou. E nós declaramos, e aliás nós somos convocados a isso nessa semana, nosso envio deve ser este. Nesta semana vamos adorar ao Senhor, adorar por quem Ele é hoje, para vermos Deus desbancar, destruir, desbaratar os nossos inimigos. Adore a Deus e observe o inimigo que está por um fio ser derrotado. Foi um cara que teve uma visão durante umas línguas e ele viu Satanás sentado numa cadeira no topo de uma montanha, bem na beira do penhasco, e conforme o povo adorava, quebrava uma das pernas da cadeira e ele caía. Aí na segunda visão, ele viu Satanás preso por um fio e na adoração Deus rompia com aquele fio. E novamente ele perdia o controle daquilo que ele estava manipulando, daquilo que ele estava fazendo. Então, isso a gente diz desde sempre, é o básico do básico. Arrependimento, confissão, adoração. Arrependimento, confissão, adoração. Arrependimento, não adianta você adorar com um monte de brecha. Você quer que o inimigo caia por terra, primeiro vai fechar as suas brechas, vai de arrependimento, seja por associação, seja por você mesmo. Primeiro tudo começa, a santificação começa com arrependimento, não tem como ser de outra maneira. Então arrependimento, confissão diante do Senhor e adore-o, adore-o, adore-o. Essa vai ser a nossa batalha, nós somos uma igreja guerreira por meio da adoração. Aliás, esse é o chamado do Brasil, então se não começou, tá atrasado, bora lá, alcançar a tropa.
Então nós dizemos que o Senhor é santo, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é formoso. Tudo que você possa imaginar que o Espírito Santo trouxer à sua mente, declare que o Senhor é. Ele é forte, Ele é bondoso, Ele é gentil, Ele é justo, Ele é majestade santa, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Cordeiro de Deus, o leão de Judá. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Adore-o, adore-o todos os dias, se puder, adore-o andando na rua, adore-o no banco, se alguém ainda vai ao banco, adore-o no supermercado, adore-o nos correios e aproveite para transbordar essa glória, para contagiar mais alguém ao seu redor, amém? Não se esqueça das vidas. E nós declaramos também que Deus ia liberar e estava liberando rios de águas vivas e o sopro e o vento do Espírito Santo. E aqui nós começamos a profetizar esses rios de águas vivas sobre a nossa Amazônia, que está queimando o tamanho de uma Itália, uma região, um território do tamanho de uma Itália, que no governo passado não chegou nem aos pés disso e foi um estardalhaço até em Hollywood. Hoje esqueceram da Amazônia, que está queimando muito mais do que já queimou em todos os últimos governos. Aliás, hoje, eu vi um gráfico da TV nacional, institucional. Eles conseguiram mudar o gráfico, eu nunca vi um negócio desse. Normalmente você põe o eixo X, o eixo Y, e você faz, né, o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles fizeram ao contrário, o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque estava baixo, 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 alto. Para mostrar. Então, normalmente você olha no gráfico e você fala, o último é o último dia, o último ano, o último governo. Não, eles inverteram. Jesus da glória, haja graça. Senhor, salva esse povo possuído de demônios nessas televisões. Tem misericórdia dessas vidas, resgata-os dessas trevas densas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque se tem alguém que pode salvar gente que está no poço do abismo do inferno, é Jesus, o nome sobre todo nome, o Deus Todo-Poderoso, Criador. Então não deixe de interceder. Você que é da montanha da mídia, no mínimo tem que estar intercedendo para esse povo ser salvo, resgatado, para saírem desse lamaçal, dessa podridão, dessa narrativa que os tem aprisionado e tem levado muitos outros a serem aprisionados também. Mas nós declaramos sobre a Amazônia rios de águas vivas para que haja um apagar dessas chamas e que haja justiça, que Deus traga à luz e à tona o que precisa ser feito para que a nossa Amazônia seja protegida das ONGs, das coisas infernais, dos ladrões que estão aí junto com Satanás para roubar, matar e destruir aquilo que não lhes pertence. Mas vem, Senhor, sopro do teu Espírito sobre esta terra brasileira, em nome de Jesus, e libera os teus rios de águas vivas. E nesse calorão, Senhor, que nós recebemos o refrigério dos céus. E que nós sejamos um refrigério para os que estão não só queimando com o calor da temperatura, do clima, mas daqueles que estão queimando nas chamas do inferno. Senhor, dá-nos essa prioridade, essa prerrogativa, esse chamado, essa intencionalidade de resgatarmos os perdidos ao nosso redor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que nós não tenhamos medo nem vergonha de falarmos o nome de Jesus. Jesus, Jesus, o teu nome, Pai, deve ser clamado do topo dos telhados, o nome do topo dos prédios, das ruas, dos comércios, das praças. Nós precisamos, amados, não podemos ter medo e nem vergonha do nome que é sobre todo nome. Esse é o tempo da gente sair da onda do medo do cancelamento e temermos e tremermos diante daquele que pode de fato nos encerrar nas trevas. Aquele que de fato é o dono e autor da vida e da salvação e da morte, aquele que pode nos tirar da morte. Só ele pode nos tirar da morte. Então nós temos de temer e tremer diante deste nome e usar este nome, que é um nome sobre todo nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu posso dizer Deus te abençoe quantas vezes eu quiser no mundo de hoje, que é sincretista,
tudo quanto é Deus vale. E isso não é a verdade do Evangelho. Jesus não veio morrer porque todos os outros valem. Ele veio morrer porque só ele vale. Só o sangue dele valia. Só o sangue dele pode nos tirar das trevas e do inferno e da morte eterna. Então desperta a igreja brasileira e usa um nome que é sobre todo nome, porque só Deus agora é tudo de bom. Todos os caminhos levam a qualquer Deus. Não, isso não é verdade. E nós precisamos assumir um posicionamento de que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é Messias e Deus. Se nós amamos as vidas, nós precisamos começar a abrir as nossas bocas para falar a verdade. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. E há morte eterna sem Jesus. Cantamos que se abrissem as comportas das nações para a vinda do Rei da Glória. Comportas e portas, véus sejam rasgados de sobre a nossa nação, de sobre a mente, de sobre o engodo, de sobre o engano que está cegando as vidas que ainda não enxergaram, que precisam de Jesus. E cadeias e jugos são quebrados em nome de Jesus. E declaramos que só Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti. Cadeias sejam quebradas, jugos sejam destruídos, abram-se as portas, porque só Tu és Deus, só Tu és o Alfa e o Ômega. Nós nos abrimos para Ti. Faça assim: Senhor, eu me abro para Ti. Brasil, o Brasil se abre para Ti, Senhor, só para Ti, nós nos rendemos a Ti, nós declaramos que confiamos em Ti, abrimos as portas do Brasil para Ti. Vem, Rei da Glória, entra na nossa nação, entra pelas portas, pois só Tu és o pastor das ovelhas que entra pelas portas. Senhor, restaura no remanescente, no Teu povo, o temor do Senhor. Retorna todas as gerações a adoração ao Rei da Glória, aqui na nação brasileira, em nome de Jesus. Amém? Cantamos Tsuri, Tu és a minha rocha, El Dia, Tu és o Deus do conhecimento, o Deus que tudo sabe, o Deus da ciência, o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o El Tzidkenu, o Deus que é a nossa justiça. E houve uma palavra profética dizendo que a serpente falante está desafiando as promessas de Deus nas nossas vidas. Nós temos aí uma listinha de coisas que Deus vem falando ao longo das décadas, coisas pessoais, coisas para a nação, coisas para a família, e nós temos ficado firmes naquilo que nós sabemos que foi Deus que falou, não aquilo que foi meu coração que falou, aquilo que foi do coração de outra pessoa que falou, palavras que são comprovadas, aprovadas, confirmadas muitas vezes. E o inimigo, a serpente falante, assim como fez no deserto, ela vem para blá, 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 blá e desafiar, lançar dúvidas sobre as palavras que Deus nos disse. Você é intercessor pelo Brasil. Não olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Não ouça a serpente falante, o enganador, o diabo e Satanás. Ouça a voz de Deus e use da graça que Deus vai nos dar nesses dias para lidarmos e para tratarmos dessa serpente fechando a sua boca. Amém? Não dê voz, não dê ouvidos à voz dessa serpente. Ela está enganando, ela está difamando, ela está caluniando, ela está lançando dúvidas. Renda-se e submeta-se a Deus, resista a essa serpente para que ela bata em retirada, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus, repetindo aquela palavra, e observar o inimigo contra o qual nós estamos lutando, que está por um fio. Vamos observar que ele seja e será derrotado em nome de Jesus. O Robert trouxe a palavra sobre mudanças essenciais, mudanças importantíssimas nesse momento. São duas mudanças que o Senhor está trazendo para a igreja, para que o reino triunfante se manifeste numa igreja guerreira e vencedora. Essas duas mudanças são que a igreja precisa finalmente sair do modelo pastoral para entrar no modelo apostólico.
Essa é a primeira mudança. E a segunda mudança é que nós precisamos aprender a estabelecer as outras comunidades, igrejinhas menores, igrejas nos lares, grupos nos lares, o que quer que seja, que não sejam centros apostólicos, mas que estejam ligados aos centros apostólicos. E a palavra foi toda a respeito disso. Nós temos na palavra o termo reino, ele não está associado tão somente a uma geografia terrena, ele está associado ao governo. Eu vou ampliar um pouquinho isso para lembrar que nós temos dimensões, nós temos uma dimensão celestial e nós temos uma dimensão terrena. E hoje nós temos em Cristo acesso ao governo de Cristo nas dimensões celestiais. E nós temos acesso a trazer este governo para a terra, porque nós somos sacerdócio santo e real. Nós somos um território do reino como embaixadores aqui na terra. Então nós temos autoridade para transformar todos os lugares de trevas por onde nós passamos em lugares onde há o ambiente celestial, em outras embaixadas. Cada santo, cada perdido que vai sendo achado se torna uma embaixada celestial. Então nós temos o reino de Deus e nós temos o reino do mundo. Temos Jesus, o rei do reino dos céus, e nós temos o Satanás, que recebe, que tem a autoridade sobre este reino aqui na terra, o reino da terra. E ele vem para roubar, matar e destruir, enquanto Jesus, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, ele vem para trazer alegria, paz e justiça. Onde há o shalom de Deus pelo reino de Cristo, nós podemos mudar e desestabilizar o reino das trevas aqui embaixo. Nós estamos logo numa guerra, porque Satanás sabe, quando vem a luz e a escuridão some diante da luz, ele fala, opa, quem que está trazendo luz aqui? E aí ele vê você, que é um luzeiro ambulante. Amados, não tem como fugir dessa guerra. Para fugir dessa guerra, você tem que colocar o seu candeeiro debaixo da mesa. O que Jesus fala sobre colocar candeeiro debaixo da mesa? Dá ruim, né? Vai queimar a mesa. Nós não somos feitos para estarmos escondidos. Uma coisa é você estar sob o manto da invisibilidade, que é o manto da humildade. Que esse te mantém protegido dos dardos inflamados do maligno. Porque você está fechando as suas brechas. Mas não ser visto significa que você não está interrompendo as trevas com a luz de Cristo. Então, essa opção de ficar escondidinho não vai dar bom. Nós somos chamados para impactar as trevas com a luz de Cristo e fazer mais luzeiros, transformar mais pessoas em candeeiros para Deus, cheios do Espírito Santo, os sete fogos, né? Os sete fogos, tudo do Espírito Santo em nós, no candeeiro, cheio da luz, do óleo, do azeite, do fogo de Deus. E então nós chegamos com o shalom de Deus e imediatamente acontece a destruição de toda a autoridade que tem estabelecido o caos aqui na terra. Nós chegamos com a resposta, o rio de águas vivas, o fogo consumidor, a luz divina, o sal da terra, para resolver o problema daqueles que ainda estão nas trevas. Estamos em constante guerra espiritual. Quando Jesus veio, ele já fez uma invasão do império das trevas, e cada um de nós é outro invasor do império das trevas. E então nós começamos com uma igreja que era apostólica lá nos dias de Paulo, dos apóstolos, e eles tinham, segundo o Robert, eles tinham alguns centros apostólicos. O primeiro centro apostólico estabelecido foi em Jerusalém. Então, em Jerusalém, eles tinham os 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista. Peraí. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E o apóstolo, ele vem para estabelecer ordem, posicionamento, ver que está tudo funcionando direito na igreja. O profeta vem para te dar a direção. O evangelista, ele ministra com sinais, maravilhas, poder, glória. Ele vem impactar as trevas e trazer uma colheita por meio de sinais. O evangelista, ele... Não é o evangelista, é o pastor.
O pastor ele vem para consolar, para cuidar, para, né? Vem aqui tirar os seus carrapichos. E o mestre vem para treinar, para ensinar. Como é que funciona isso no fluxo da logística do reino? O evangelista vai lá no mundo, cata um monte de gente que está nas trevas, com sinais, milagres e maravilhas, eles são impactados e eles entram no aprisco, eles dizem sim para Jesus. Aí eles chegam e são encaminhados para o pastor, que vai cuidar, vai consolar, vai fazer a cura interior, vai fazer a libertação, vai fazer tudo isso. Aí ele tá todo bonitinho lá, aconchegado no seu aprisco, mas não tá dando fruto só do espírito, assim, não tá, né? Não está dando fruto de vidas. Aí ele é encaminhado para o profeta, que vai ajudá-lo a entender qual é o seu chamado, qual é a vontade de Deus para a vida dele, qual é o lugar dele no corpo de Cristo, quais são os dons que ele tem para ministrar e tudo mais. E aí ele chega para o mestre, sabendo a sua vontade, a vontade de Deus e o seu chamado, o mestre agora vai instruir e vai treinar para que ele possa ser enviado. Ele chega no apóstolo que o envia, organiza tudo, estabelece, posiciona e envia, e aí ele vai chegar lá no mundo ministrando de acordo com o dom dele para chamar mais gente para o reino. Essa congregação que já está funcionando nesse modelo, ela é de fato um exército. Ela não é uma congregação que depois dos quinto século depois de Cristo acabou se tornando uma congregação passiva, pior de quem assiste jogo, porque no jogo tá todo mundo lá torcendo, na congregação não, tá todo mundo lá obeso de tanto receber palavra, mas não consegue pegar aquela palavra e ir pro mundo com ela. Não consegue orar por alguém, não consegue ministrar uma cura interior, uma libertação, não consegue entregar uma palavra profética de sabedoria, de discernimento, de qualquer coisa. Então esse crente deste modelo, que foi um modelo papal, em que havia um modelo pastoral, em que tem um clero, um clérigo, uma pessoa lá, uma congregação que recebe, e esse coitado desse estafado, desse ministro, que não tira férias nunca, 24 horas por dia, dá o sangue por um monte de ovelha, sanguessuga, que não sabe produzir e dar fruto de nada. Então esse modelo Deus quebrou. A partir de 2001, o Peter Wagner disse que nós estávamos entrando numa segunda era apostólica, que Deus estava restaurando o ministério quíntuplo, restaurando os centros apostólicos nas nações. Então o Robert diz, olha, lá atrás começou em Jerusalém o primeiro centro apostólico, depois ele foi para Antioquia, depois ele foi, conforme o evangelho foi se expandindo e foi alcançando mais território, eles tinham de abrir mais centros apostólicos próximos. Então ele foi de Jerusalém para Antioquia, para Éfeso, para Corinto, e cada vez que ele chegava muito longe, eles falavam, ok, a gente tem todo um território aqui que o último território não está alcançando. Vamos mandar apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas para lá, e vamos encontrar daquela região outros apóstolos, profetas, quantos necessários, quantos a gente achar. E aí eles faziam uma escola de treinamento, treinavam todo mundo e depois voltavam para sua região, já deixando estabelecido um novo centro apostólico. E o que Deus está fazendo hoje é tipo isso. Eu acho que a gente está um pouco atrasado. Mas hoje nós temos a internet e nós todos podemos ser treinados e nós todos podemos ter acesso a centros apostólicos online. Não que a gente tenha desculpa aqui em São Paulo eu acho que tem mais do que um centro apostólico, apenas não sei o nome de nenhum deles. Eu conhecia um muitos e muitos anos atrás, mas ele acho que se dissolveu. E agora nós não temos mais uma Neusitioca, lá nós encontrávamos todos os ministérios. Era um centro de treinamento e um centro apostólico. Então você pode me dizer, amado, se você conhece aqui em São Paulo, mas nós não temos muita desculpa porque estamos alinhados com o centro apostólico lá no Glória de Sião Internacional. Então nós precisamos em algum momento fazer essa transição, que não é perder o pastoral, é ter dentro do ministério quíntuplo o pastor, que vai exercer a sua função. E lembre-se, trocar o nome e o título do pastor por apóstolo não faz com que o ministério se torne apostólico. O ministério ele é apostólico quando ele tem os 5 ministérios, ele tem vários outros ministérios
que vão buscar esse direcionamento nesse centro apostólico. E é um centro que envia e que gera outros centros apostólicos. Então, não é só mudar o título. E nós precisamos entender que Deus, já há mais de 20 anos, tem nos ensinado como ter igreja nos lares, como ter os pequenos grupos, e isso também é essencial, porque essa comunhão, ela é diferente do que a comunhão que nós temos numa multidão de 1000 pessoas num culto, uma vez por semana, de domingo. E o Robert até falou assim, gente, a igreja apostólica, o centro apostólico não é um lugar que você vai todo domingo, é um lugar que você vai para ser treinado, para ser enviado, para se tornar um ministro, para você ter o seu grupo que você ministra. Não o nosso modelo, ele está muito católico, ele ainda está muito idade média, ele ainda está muito em termos de tamanho. Eu sei que Deus não vai trabalhar com todo o corpo de Cristo, porque uma boa parte do corpo de Cristo ainda está dormindo. Nós precisamos orar para que essa parte do corpo de Cristo que está dormindo desperte, porque Deus os ama. Deus os ama muito, muito, são parte do corpo. E nós precisamos correr para ensinar essa parte do corpo quem é o verdadeiro Jesus, o grande eu sou que atua hoje. Para que quando os abalos começarem, eles não se ofendam com o que vão passar. Se nós tivermos um relacionamento íntimo com Jesus, com o Espírito Santo, com o Papai, hoje, quando os abalos começarem, a gente não corre dele, a gente corre para ele, a gente agarra ainda mais firme nele. E ainda que a pessoa não entenda nada do apostólico, não entenda nada de escatologia, tenha todas as teorias e doutrinas e dogmas errados que você possa imaginar, se ele amar a Cristo, se ele tiver intimidade com Jesus, na hora dos abalos ele não larga, ele não cai, ele não se perde, ele não apostata da fé. E essa deve ser a nossa prioridade. Eu posso dizer isso porque eu quero que todo mundo entenda a escatologia. Quero que todos entendam a mensagem dos últimos dias, o plano da redenção, do começo ao fim, mas não são todos que querem aprender. Se nós conseguirmos, no mínimo, ensinar as pessoas a amarem a Jesus, a compreenderem o caráter de Cristo, que Ele nos ama apesar de estarmos nesse mundo caído e perdido. Que nós consigamos entender a questão do sofrimento e a onisciência de Deus, enquanto nós estamos nesse mundo, sabendo que Ele não nos tira desse mundo. Jesus não orou, Pai, tira-os desse mundo por causa dos abalos que viriam. Não, Ele falou, Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal enquanto estão neste mundo. Que nós saibamos que por todos os vales que nós venhamos a passar, Jesus está andando conosco. Com todas as lágrimas que nós ainda vamos chorar, Jesus está chorando conosco. Ele não nos abandona, não somos abandonados, esquecidos, rejeitados, não. Ele veio viver aqui para compreender, não que ele precisasse, para que nós pudéssemos saber que o nosso Deus passou e que nós somos crucificados com Ele e somos participantes, temos comunhão com os seus sofrimentos para sermos sepultados com Ele, para então ressuscitarmos e recebermos novidade de vida com Ele. Amém, amados? Vamos selar esse momento em nome de Jesus com a ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos por ter enviado a Cristo Jesus, teu amado Filho, nosso amado noivo, nosso amado esposo. Nós te agradecemos porque Ele pagou o alto preço. Ele comprou a noiva. Ele pagou o valor necessário para tirar a noiva das trevas do seu pai anterior, Satanás, para que nós pudéssemos ser transferidos para o reino do Filho do seu amor, para os braços do Pai, reconciliados novamente com o nosso Criador e Pai eterno. Obrigada, Papai, por tão grande amor de entregar o Filho por aqueles que não merecem, nem te queriam, mas o Senhor o fez, nós agradecemos, Deus. Obrigada por deixar o Espírito Santo, Jesus. Obrigada por rasgar o véu, abrir esse caminho glorioso
para os braços do Pai, para a sala do trono, para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós celebramos essa abertura do véu hoje, com o teu corpo que foi partido, moído, rasgado por nós, abrindo esses portais de vida. Nós comemos do teu corpo. Queremos ser transformados à tua imagem e semelhança. Temos um Brasil gordinho aqui. Cortei um pedaço da Amazônia. O Brasil come de ti, Senhor. O Brasil te agradece pelo chamado de sermos terra de Veracruz. E nós te pedimos perdão mais uma vez, Senhor, porque tem sido tão difícil o teu povo receber a palavra do profeta Jonas para que toda a nação possa se arrepender. Mas nós clamamos e continuamos clamando, Senhor. Olha para nós com graça, tem misericórdia de nós, salva-nos, Deus, salva o Brasil, Jesus. Espírito Santo, vem sobre todo aquele que professa o teu nome, o nome de Cristo, o nome de Jesus, e gera o quebrantamento necessário para que haja arrependimento de todos os membros do teu corpo nesta nação, do nosso próprio pecado e o pecado das nossas famílias, e o pecado da nossa cidade, e o pecado do nosso estado, e o pecado da nossa nação. Ensina-nos, Deus, ajuda-nos, não queremos ser abandonados e nem rejeitados, tem misericórdia, nós clamamos, Deus, pela salvação da nossa nação, queremos entrar no chamado que o Senhor tem para nós. O Brasil come de ti o sacrifício vivo, o corpo do nosso amado. Este é o teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, o sangue que fala mais alto do que qualquer outro sangue, o sangue cuja voz criou tudo o que nós conhecemos e o que nós desconhecemos. O sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que se tornou o Filho do homem, que novamente voltou para o seu lugar ao lado do Pai, abrindo esse caminho glorioso do sangue, o sangue que nos comprou, o sangue que nos lavou e nos torna mais alvos do que a neve. Nós bebemos desse sangue para a transformação do nosso DNA, para a justificação, para a transformação, a santificação, para tudo que o Senhor precisa fazer nas nossas vidas, para matar todo vírus, toda bactéria, tudo que não deve estar no nosso corpo, para nos abrir as cadeias que ainda estão nas nossas mentes, para nos ajudar, Senhor, a destruir os nossos sofismas e dogmas e fortalezas doutrinárias. Cada gota do teu sangue, Senhor, que nós bebermos, que alcance o lugar que precisa, que o Senhor sabe que precisa alcançar em nosso ser, em nome de Jesus. No teu sangue há vida, no teu sangue há o DNA divino. No teu sangue há tudo que nós precisamos. Rios de águas vivas estão no teu sangue, a luz criadora, a glória de Deus está no teu sangue. E nós, Brasil, nós bebemos de ti. Bebemos do teu sangue que pode nos lavar, nos purificar, nos transformar de glória em glória, de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória. O Brasil bebe, Lechaim, amados. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus. Horenananamashereti, tieranananamasheranai kol matayotim. Nirenananamasotana shekandalir, nirenananamatsorati. Kerenotahi,
Kerenotahi Yeshua, Nerenalana Matsonematai, Yerenana Matshora Kataya Dalarona Mai. Alinha-nos no tempo, Deus. Alinha-nos no tempo e no espaço em Ti, Deus. Tierenotanai sholeia kayati yarananamatorie yarananayerai. Traz o prumo, Deus. Traz o prumo do Brasil no tempo e no espaço. Traz o teu prumo para cada um de nós. Kurratateia larrabai no tempo e no espaço. Tiaroda cantar ratatu. Stirandandurakat. Kurrababalarambabatutush. Tsuyandandarabababa. Surreki. Kukur. Kan. Kukur. Kar. Cheia tantalarababas. Nós dizemos calada. Calada agora, serpente falante. Em nome de Jesus, removemos os capacetes que têm nos impedido de ouvir a tua verdade. Nos submetemos totalmente a ti, Senhor. E então resistiremos ao inimigo e ele baterá em retirada, ele fugirá em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alinha, Senhor, os nossos ouvidos. Alinha, Senhor, os nossos ouvidos em nome de Jesus. Kirrandador, kirradalarei chorrandadeara. Tiquerranda nandalei da Ruth. Alinha, Senhor, hipotálamos. Alinha, Senhor, todo o nosso sistema imunológico, todos os nossos sensores, toda a nossa percepção. Sejamos alinhados com os céus, em nome de Jesus. Céfalo caudal alinhado com a perfeita criação e intenção de Deus para o ser humano, para o Filho de Deus, para a criatura nova. Correca larrea dorranda recha torre quitandorma daia latkasa. Beshem Yeshua. Beshem Yeshua. Poderoso és, glorioso Deus. Não há outro como tu, Jesus, Jesus, Jesus. Te queria da laraban, da rebra, da larida, do rishlo, turro, buto, curia, torre, arando, torra, naria, tandara, kubaret, shuga, deia, lar, frudzo, kuam, Yeshua. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Ajuda-nos a fazer essa mudança, Senhor, apostólica, conforme a tua orientação para cada um de nós em nossos ministérios. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada um de nós o lugar no corpo e o chamado, para que nós exerçamos 100% dos teus desígnios nessa terra e nós possamos ser luz do mundo, que nós possamos ser sal da terra, que nós possamos ser vozes da verdade, vozes limpas, sem estática, que nós possamos liberar o som do céu, a palavra de Deus, sem cedermos, sem comprometermos a santidade e a veracidade da palavra. Que nós tenhamos coragem, dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos ousadia, dá-nos amor pelas vidas. Nós dizemos, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Pois ainda que nós sejamos enviados como ovelhas para o matadouro, nós nos dispomos a sermos tuas luzes e candeeiros em cima da mesa. Nós não temeremos as trevas, pois já tememos ao único que pode verdadeiramente nos tirar a vida eterna. O nosso Salvador e Redentor, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós dependemos de Ti, nossa aliança é contigo. Nós prestamos contas a Ti. Nosso allegiance é para contigo.
E nós te amamos. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos. Ensina-nos a dar o fruto deste amor, dando a Ti a recompensa que lhe é devida. Nossas vidas completamente rendidas em Teu altar. Nós beijamos o Filho. Beijamos o Filho, beijamos o Filho Jesus. Para que Ele nos livre do mal e não sejamos julgados por Ele, com o juízo de todos os juízos que vêm por aí. Te beijamos, Filho de Deus. Te beijamos, Filho de Deus. Te beijamos, Jesus. É muito difícil sair desse lugar. Quando a presença do Senhor vem, e nos envolve, e enche o ambiente onde nós estamos. É muito difícil sair desse lugar. Então eu não vou sair desse lugar. E eu vou deixar você também permanecer nesse lugar de glória, de presença, de força, de poder de Deus. Amém, amados? Os amo muito. Shalom, shalom.